pessoal, vamos apresentar aqui como trabalhamos com as coordenadas cartesianas no plano, mostrando a representação de pares ordenados na forma analítica e geométrica. Também abordaremos como calcular a distância entre dois pontos no plano. Iniciemos observando o que chamamos de coordenadas de um ponto no plano. Da geometria, sabemos que um plano é uma superfície formada por infinitos pontos, logo sem espessura. Para termos noção dessa superfície, geralmente tomamos como exemplo uma folha de papel. A folha de papel não é um plano, pois tem comprimento e largura limitados e também tem espessura, mas nos permite imaginarmos as características de um plano. Sendo assim, consideremos que esse ponto A, marcado sob uma folha de papel, por exemplo, esteja contido num plano. Para expressar a posição que esse ponto A se encontra nesse plano, podemos associar a ele a medida de alguma grandeza, como, por exemplo, a distância a um certo objeto de referência. Como vamos associar esta grandeza a uma medida, usaremos os números reais para expressá-la, que estarão representados na reta real. Nessa reta real, o zero é o nosso objeto de referência. Vamos considerar, por exemplo, que desejamos indicar a posição do ponto A em relação a uma árvore que estamos observando. Se convencionarmos que os números positivos representam a distância em metros que um objeto está à direita da árvore e que os negativos representam a distância à esquerda da árvore, podemos dizer que o ponto A está 5 metros à esquerda da árvore. Mas observe que, assim como o ponto A, todos os infinitos pontos que estão sobre a reta que passa por menos 5 também estão 5 metros à esquerda da árvore. Para que a posição do ponto A fique bem definida, vamos indicar uma segunda medida, dizendo, por exemplo, a quantos metros ele se encontra na direção norte ou na direção sul em relação à árvore. Como vamos usar uma segunda informação, que também será representada por um número real, representamos outra reta real para medir esses valores. Nessa outra reta, podemos perceber que o ponto A se encontra 4 metros ao norte em relação à árvore. Esses dois valores, menos 5, que é um valor na reta real horizontal, e 4, que é o valor na reta real vertical, formam o que chamamos de coordenadas do ponto A no plano e representamos de forma ordenada dentro de um parênteses. Como essas coordenadas são formadas por dois números, também chamamos de par ordenado. Assim, um ponto no plano é representado por um par de números que mantém sempre a mesma ordem. O primeiro número antes da vírgula é sempre o valor correspondente da reta horizontal. E o segundo número após a vírgula corresponde ao valor indicado na reta vertical. Para simplificar a notação, em vez de falarmos reta horizontal e reta vertical, atribuímos os nomes eixo X e eixo Y. Assim, considerando como referência essas duas retas reais, todo ponto marcado sobre esse plano pode ser representado pelo par ordenado XY, onde x é sempre um valor no eixo x e y é um valor no eixo y. Como vimos, esses dois valores formam um par ordenado, que são as coordenadas de um ponto no plano. Como esses dois eixos são retas reais, dizemos que o par ordenado pertence ao produto cartesiano entre os dois conjuntos de números reais, que também é representado por R2. O R2, ou seja, o conjunto de todos os pontos do plano, por ser resultado de um produto cartesiano, é chamado também de plano cartesiano.
Definido como representamos pontos no plano, vamos estudar agora como calculamos a distância entre dois pontos. Observe que, a partir de dois pontos, podemos representar um segmento cuja origem e extremidade sejam os pontos indicados. Assim, por exemplo, partindo de A e chegando em B, temos o segmento AB. Como ele é um segmento, podemos medir seu comprimento. Medir o comprimento de AB é equivalente a medir quantas unidades há entre o número 2 no eixo Y e o número -3 no mesmo eixo, pois o segmento AB é paralelo ao eixo Y. Assim, o comprimento do segmento AB, representado por módulo de AB, é igual à diferença entre o valor -3 e 2, ou seja, o segmento AB tem 5 unidades de comprimento. Observem que, devido aos pontos estarem alinhados verticalmente, o comprimento foi calculado apenas tomando o valor do y do ponto B e diminuindo o valor de y do ponto A. Consideremos agora o segmento AC com origem em A e extremidade em C. Como os pontos A e C estão alinhados horizontalmente, o segmento AC é paralelo ao eixo X. Assim, medir o comprimento de AC é equivalente a medir quantas unidades há entre o número 3 no eixo X e o número -4 no mesmo eixo. Ou seja, para calcular o comprimento do segmento AC, subtraímos os valores 3 e -4, obtendo que o comprimento é 7. Observem que, devido aos pontos estarem alinhados horizontalmente, o comprimento foi calculado apenas tomando o valor do x do ponto C e diminuindo do valor de x do ponto A. Agora, considerando o segmento BC, observamos que os pontos B e C não estão alinhados verticalmente e nem horizontalmente. Logo, não conseguimos calcular o comprimento da mesma forma que fizemos nos casos anteriores. Mas podemos observar que o segmento BC é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, podemos usar o teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa, nesse caso, o comprimento de BC ao quadrado, é igual ao quadrado do cateto AB mais o quadrado do cateto AC. Dessa expressão, obtemos uma fórmula para calcular o comprimento de qualquer segmento no plano, pois aplicando raiz quadrada nos dois lados da equação e substituindo as expressões para os segmentos verticais e horizontais obtidos anteriormente, temos o comprimento do segmento BC. Assim, observando que as coordenadas do ponto A são -4 e 2, de B são -4 e -3 e de C são 3 e 2, ao substituirmos na expressão obtida, vamos ter que o comprimento do segmento BC é igual à raiz quadrada de -3 menos 2 ao quadrado, que são os valores do y do ponto B e do ponto A, mais 3 menos -4 ao quadrado, que são os valores de x do ponto C e do ponto A. Assim, o comprimento do segmento BC é raiz quadrada de 74. Observem que calcular o comprimento de um segmento é equivalente a calcular a distância entre os dois pontos que o definem. Assim, ao aplicarmos a expressão obtida para calcular o comprimento de um segmento, é a expressão que usaremos para calcular a distância entre dois pontos no plano. Para treinar a aplicação dessa fórmula, use-a para calcular a distância entre os pontos AB e a distância entre os pontos A e C, aqui representados,
e observem que chegará no mesmo resultado já obtido. Bom estudo!